esse contraste de ideias diferentes, tipo Sam Harris e Peterson, etc. e tudo mais, faz com que você tenha uma noção muito diferente em relação à política, em relação a tudo isso, porque... Fala. Não, porque quando você enxerga duas bases sendo fortemente articuladas, você consegue enxergar coisas de maneira melhor do que uma visão unilateral, digamos assim. Sim. Até porque essa visão unilateral normalmente tem uma tendência totalizadora. Não sei se essa palavra existe, mas tem uma tendência a querer explicar tudo a partir dela. Isso é problemático. Porque no momento em que você tem duas pessoas conversando sobre um assunto, você já não tem a pretensão de uma ideia totalizadora, a não ser que isso não seja uma conversa, seja tipo um debate sobre a verdade das coisas. Sabe? Uma propaganda. Assim, Exato. No momento em que é de fato um diálogo, não há pretensão de você ter a verdade absoluta. O objetivo é o crescimento. Uhum. O objetivo, como é aqui, é a exploração. Então, justamente o que eu ia falar lá no início, antes de você começar a gravar, que é o quê? Talvez o diferencial seja justamente a conversa. Porque é através da conversa que a gente get high on ideas. Sabe? Então, eu acho que talvez, às vezes, quando a gente pensar, vamos fazer o podcast, como a gente vai fazer e tal, estrutura e tudo mais, óbvio que a gente precisa de alguma estrutura, alguma direção, alguma coisa para startar. Mas eu acho que talvez, só talvez, é só uma ideia, né? Não necessariamente verdade absoluta das coisas, talvez só o start seja o necessário para a gente entrar e uma direção final, talvez. Qual é o objetivo do podcast de hoje? Talvez seja amadurecer, falei vários talvez, mas amadurecer a nossa perspectiva sobre X. Justo. Articular sobre Y. Concordando aqui, eu esqueço que concordar com a cabeça não vira áudio, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente aprende também. Sim. Não, é por isso que eu falei, cara, vamos gravar, vamos escutar como é que sai, do que acontece, e a partir daí a gente vai estruturando. Porque se fosse para ficar no papel, você vai trabalhar agora. Pô, daqui a pouco tá chegando aí meu bonequinho, né? Uma experiência, cara, meu Deus do céu. Exatamente, uma experiência que vai tomar tempo também. Então a gente tem que ter o negócio andando, porque é muito mais fácil você pegar o negócio andando e adequar ele no seu dia do que você colocar uma coisa nova na sua rotina quando ela já tá virada no caralho. Assim. Energia de ativação. Exatamente. Despende muito mais energia, né? Você iniciar alguma coisa, com certeza. Mas o podcast, a gente já perdeu muito conteúdo que a gente podia ter gravado. Sim. Nada que não surja de novo, eventualmente. E, cara, uma coisa que é interessante, mas eu não sei se você pode falar sobre isso agora. Eu não sei se você pode falar sobre o que você está desenvolvendo agora. Não sei se você já arranhou essa ideia, se você tem alguma prévia disso, assim, que você pode colocar para fora, assim. Por enquanto, eu tô deixando na surpresa, né? Porque o meu objetivo é começar a abrir, de fato, em dezembro, início de dezembro. E eu tô arranhando essas ideias no canal. Eu comecei a, vamos colocar assim, a afunilar faz uns meses, talvez, pelo menos uns 2, 3 meses, que eu comecei a afunilar o objetivo do canal. Tenho percebido isso. E se tu viu, até a capa do canal mudou, as palavras-chave estão começando a mudar, e tipo, a capa do canal agora tá Be a Warrior, né? E o final também tá aparecendo isso, porque eu quero começar a introduzir essa ideia do guerreiro. E essa ideia do guerreiro vai ser central, talvez seja o que eu possa arranhar, como já está sendo em diversos aspectos. Eu estou começando a falar mais sobre isso, mais abertamente sobre isso, e no início de dezembro isso vai vir com tudo, assim. Mas, basicamente, eu acho que a gente pode entrar, por exemplo, do que a gente estava falando antes. Talvez, porque eu meio que falei muita coisa do que eu estou desenvolvendo ali. A gente ia ter essa conversa, ainda bem que já teve. Assim, exatamente. Mas... eu estava curioso. Se eu falasse sobre tudo isso aqui, assassinaria a surpresa de dezembro, sabe? Mas o que acontece é que o objetivo é uma coisa, isso eu já estou falando no canal há muito tempo, é aquilo que eu estou falando, é desenvolver, amadurecer e desenvolver a maneira através da qual a gente vê, interpreta e aborda a nossa experiência. E eu acho que uma das formas uma das ferramentas que a gente tem, talvez uma das mais poderosas, é esse contraste,
seja através de uma conversa, de um diálogo, seja através de conteúdos diferentes, seja através de lugares, de culturas. Você precisa ter input, informações chegando até você que sejam distintas, sabe? Que ofereçam algum contraste. Porque o Nietzsche, por exemplo, fala sobre isso. Ele fala que ele tem uma noção de... Eu não lembro agora se é objetivismo ou determinismo, mas eu acho que é objetivismo, mas enfim, ele entende que quanto mais perspectivas você tem sobre uma determinada coisa, mais pontos de vista, mais você chega perto do que ela é. Tipo isso. Justo. Justo, justíssimo. É assim que você constrói a noção do diálogo também, né? Acho que por Exato. isso que a gente tem o que a gente tem, digamos assim. Sim. Porque houve a comunicação, houve a conversa, houve a troca, houve a assimilação de diversas culturas no que é o que a gente é hoje. Assim. Sim. Eu estava até escutando o Maps of Meaning de novo, eu te falei, e ele fala, né, que a nossa cultura ela evoluiu, na verdade, ela não foi definida, digamos assim, ela não foi colocada, tipo, agora vai ser isso. Foi o fruto de um processo, né? E não deixa de acontecer esse processo, né? Aos trancos e barrancos, porque nada é utópico, né? Digamos assim. O utópico fica para a utopia mesmo. Mas estamos indo. E nada, fala aí, filho. É porque ainda é um pouco diferente me acostumar a conversar sabendo que isso está ficando registrado. Sabe? Eu entendo. Não fui, talvez para você seja um pouco mais normal. Você já faz isso há algum tempo. E eu tento focar na conversa. Tipo assim, eu tento esquecer um pouco de que tá gravando. Eu tô tentando um pouco ainda me dissociar. Eu acho que é por isso que é até bom a gente ter começado. Por esse conforto começar a acontecer com mais facilidade. Tipo quando eu comecei a gravar os vídeos. No começo eu sozinho dentro da casa, era estranho gravar. Foi, eu sentia vergonha de assim. mim, de eu me gravando. Era muito louco, cara. Eu lembro que era bem explosivo. Assim. Não, no início era tipo... Galera, não sei o que, quase no início era uma planta. O primeiro vídeo é uma planta falando. O primeiro vídeo é assim. Eu não lembro. Olá, meu nome é Rafael Jordão. Caralho, eu lembro disso, sim. Tipo, eu pareço um robô, eu tô até duro, tá ligado? Porque eu tava nervoso, eu não tava... Já era tipo assim, 8ª, 9ª, 11ª, 2ª, 20ª vez que eu gravava. E na época eu não editava. Você não editava. Então tinha que ser certo de uma vez só, tá ligado? Batia o som assim... Já tinha que parar, o celular caía, tinha que parar, tudo... Tá ligado? A galera acha o máximo, assim, quando você filma aqueles filmes em plano sequência, assim, absurdo. Pô, esse filme tem uma cena de plano sequência de 5 minutos e meio, assim. Vou até te mostrar uma cena que eu vi num trailer de um filme chamado Thunder Road. Eu não assisti o filme, mas eu vi o trailer do filme. E o trailer do filme tem uma cena de uns 2 minutos de um cara... talvez não seja 2 minutos, talvez seja tipo 1 minuto e meio. Mas é ele direto falando. E super emocionado. Cara, achei muito interessante a cena. E talvez por causa disso. Que é direto, assim. Dá uma sensação diferente. Não sei porquê. Quando tu grava um vídeo direto... É porque tá diferente. Tá acontecendo. Não tem interferência. Exato, exatamente. Tá fluindo. Mas justamente o que a gente estava era na questão do contraste, da multiplicidade e disso... Por isso esse podcast. Porque com isso nós estamos nos expondo a ideias diferentes. Hoje aqui só tem nós dois. Futuramente vão ter outras pessoas, né, aqui. E o que acontece é que mesmo só nós dois, por termos uma quantidade tão absurda de ideias, e não apenas isso, mas por termos a abertura para diferentes formas de ver, interpretar e agir, o que acontece é que quando nós dois nos juntamos, parece que 8 pessoas estão conversando. Porque a gente consegue abordar o mesmo assunto de vários pontos diferentes, abertos para todos eles. Isso muda o jogo. É totalmente diferente de você conversar com uma pessoa que só tem uma forma de ver, uma forma de explicar, uma forma de justificar, uma forma de agir. Acabou, é tudo isso. Tudo é X. Tudo é a partir de X. Tudo se resume a X. Quando se resume tudo. E é uma redução. E essa redução é limitadora. E isso quebra o diálogo. Ingessa o diálogo. E como é que você vai crescer? É uma das coisas que eu falei lá no início com o Rafael. Nem sei se você estava aqui ainda. Como é que tu vai crescer se tu não sai do conhecido? Porque você tem uma estrutura interna e você tem uma estrutura social. A estrutura interna precisa ser tão atualizada quanto a estrutura social precisa. E essa estrutura interna é baseada nesses três aspectos que eu falei. Como você vê, como você interpreta o que você vê e como você age a partir do que você interpreta do que você vê. Então, essas 3 coisas estão diretamente relacionadas, intrinsecamente relacionadas, e elas vão influenciar a nossa maneira de
a interagir com a nossa experiência. Então, quando você só tem uma forma, uma estrutura, e você não sai disso, você tem menos chance de gerar, por exemplo, resultados positivos. Porque é aquela coisa da ferramenta. Se você tem 10 ferramentas, é mais fácil de você conseguir solucionar um problema do que quando você tem apenas uma. Uhum. Não dá pra você, por exemplo, lembra quando meu óculos soltou aqui o parafusinho? Eu não tinha ferramenta, você tinha a ferramenta para consertar isso aqui. Então o que acontece é que se eu só tenho um martelo, se eu tenho uma chave de fenda, eu tenho e eu não tenho a chavezinha específica para isso, eu não vou conseguir solucionar o problema. A nossa vida ela se dá de forma parecida. Então, quando a gente se expõe ao contraste, a gente não está simplesmente se expondo a uma pessoa com a qual a gente discorda. E é uma coisa que até que eu já falei em outros lugares. Discordar não significa deixar de aprender. E o objetivo todo da questão é justamente aprender. Em que sentido? Amadurecer. Amadurecer, desenvolver, crescer, expandir a maneira através da qual a gente vê, interpreta e aborda. Então, no diálogo, na troca sincera, onde eu estou aberto para ver que eu tenho insuficiências, essa é a questão, né? Você tem que se abrir, de certa forma, de se colocar como frágil. Em que sentido? Insuficiente. Principalmente a palavra insuficiente, é o que o Peterson usa e eu acho que fica muito bem feita. Nós somos insuficientes. Né? E o que isso significa? Nós somos limitados. O que isso significa? Nós sempre temos como aprender alguma coisa que vai nos ajudar a ser mais bem sucedido no que quer que seja que a gente esteja fazendo, independente, e isso é uma coisa central também, independente de quem a gente seja, de onde a gente esteja e do que a gente tem à nossa disposição. Contanto que nossos olhos estejam abertos. Exato. Estejam abertos. Mas é engraçado que tem gente que se sente muito mais confortável, né, absorvendo uma multiplicidade de informações, de pontos de vista, enquanto é natural das pessoas, né, tem gente que fica mais presa realmente a uma visão, até às vezes não só por maldade ou por vontade de se limitar, mas pela pessoa ser o que é, né? Então, não dizendo que não existe a necessidade do movimento, mas é um movimento que vai desprender mais energia, assim, inevitavelmente. Sim, e tu falou isso de nem todo mundo ficar confortável com isso, e aí a gente pode até entrar na questão de que existe a parte psicológica relacionada a essa questão de abertura a ideias, né? Open to experience, mas eu acho que, de certa forma, existe o condicionamento, né? Então, parcialmente, óbvio, vão haver pessoas que vão ser mais, como eu posso colocar, não é tradicionais, ortodoxas, tem uma outra palavra, conservadoras. Uhum. Né? E o que significa pessoa que é conservadora? Ela tá mais apegada àquela estrutura que ela já tem. Sim. Né? E vão ter pessoas que são menos conservadoras, mais abertas. E elas vão estar mais desapegadas dessa estrutura que ela tem. Mas eu acho que tanto o conservador quanto o aberto, entre aspas, né, colocando os dois extremos, podem ver a necessidade, tanto o aberto da estrutura... De desenvolver outra Exato. habilidade. Você treina outra habilidade, literalmente como uma habilidade, que é treinável, que não é tão natural. Assim. Isso é até encorajado em alguns campos. Assim. A minha introversão. Com o que eu vou trabalhar? É verdade. Né? É vai por trabalhar isso. com o público, você vai trocar ideia com gente. Eu já não tenho... Engraçado, eu sou um cara na minha, né? Eu sou um cara relativamente quieto, mas eu não tenho problema em conversar com as pessoas desconhecidas. Assim. Eu consigo começar a falar de boa. No 1 a 1 eu não tenho problema. Mas mais no ambiente de trabalho, realmente. Assim, à toa, de bobeira, não é tão comum eu iniciar um diálogo tão profundo. Assim. Com você eu tenho um conforto maior, digamos assim. Mas, sei lá, tipo, tô na academia, tô entre uma série e outra, assim, eu tá trocando ideia, blá, 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 às vezes eu fico na minha lá ouvindo minha musiquinha só, tranquilinho. Mas tu conhece as pessoas que estão trocando ideia? Ou, tipo, já troquei uma palavra ou outra. Assim. Sim, entendi. Mas tu não entra no diálogo. Muito difícil. Mas às vezes também é porque, sei lá, às vezes é porque eu tô com a cabeça em outro lugar também. Sim. Momentos diferentes, pessoas diferentes, mas sempre pode ser válido. De vez em quando eu escuto umas coisas engraçadas. Pô, o cara quase me vendeu uma Uno 93, eu te contei isso. Qual na foi, academia, cara? né? Não falei Que isso. isso? Não, ele contando, pô, muito engraçado, cara, muito gente fina. Ele contando a história lá que não troca a Uninha dele por nada. Porque ele falou que não sofre assalto, que as peças são baratas. Aí ele foi contar uma história de quando ele tava, acho que indo pra Guadalupe, sei lá. Aí ele passou ali por Deodoro, por baixo do viaduto, tem uma estrada ali que é meio esquisita. A estrada do Camboatá, ela é meio sinistrinha, assim. E ele viu um carro, viatura, não lembro exatamente da história, e ele falou que pô, não é polícia, saca? Tá esquisito, tá errado, não é polícia. Aí,
pô, ele não foi parar, começou a seguir, aí de repente o cara encosta, apontou a arma, ele começou a ficar preocupado e quando ele começou a reduzir, o cara, você não, ô filho da... Aí tinha um Cobalt atrás dele, assim, ele foi embora também. Você não! E ele também, acho que ele foi separado, ele tava com um para-brisa danificado, alguma coisa assim, descendo de outro viaduto. Aí a polícia também não quis parar ele não, porque era uma Uno, não ia arrumar nada. Eu mandaram o cara embora. Pô, tô quase comprando uma Uno, cara. Mas agora com as crianças. O Nina vai ter 3. Mas aí tem pessoas muito gente finas, tem pessoas muito introvertidas lá, assim, mas realmente acho que, sei lá, às vezes é porque eu acho que minha cabeça fica muito bitolada no nível de diálogo mais profundo, assim, e eu acabo não falando sobre essas coisas tão casuais. Então qual é a minha solução para isso? Às vezes eu seto que se eu tô num lugar e necessariamente eu vou ter, por exemplo, às vezes eu tô na casa da avó da Débora, né? E lá eu vou conversar com a avó da Débora. Sim. O que a gente conversa sobre? Basicamente, comida. Ela sabe um monte de receita muito louca de várias coisas, sabe? Tipo, então eu converso sobre isso. Aí ela fala das coisas dela. Ela tem 80. Ela vai fazer 80 anos agora. Só que ela abraçou a ideia da velhice, né? Então. E ela é tipo do tempo. Só que ela tem umas opiniões muito diferentes. Tipo. Ela falou que meus tempos o quê? Eu gosto agora, que é tudo mais fácil, não sei o que lá. Enquanto minha avó, por exemplo, tem uma opinião completamente diferente sobre isso. Ela é meus tempos dourados e tal, não sei o que, super saudosa. Exato, é a história que ela está se contando. E a avó da Débora é o contrário, sendo que a avó da Débora tem muito mais dificuldade hoje. De andar, de fazer tudo. Tá ligado? Do que 1000 vezes mais. A avó da Débora tem problema no joelho e tal. Ela anda absurdamente devagar, ela sente dor. E mesmo assim ela prefere hoje do que antigamente. Muito sabe? Tipo, totalmente diferente. Ela viveu uma realidade muito diferente. Então, às vezes, aquilo, é da sua descrição do mundo, entende? Você tem vários níveis de análise, né? Então, você está acostumado a mergulhar no nível psicológico, mergulhar no nível nessas questões políticas, filosóficas, etc. e tudo mais. Quando não é isso, às vezes pode parecer superficial demais, mas o superficial é uma camada. Sim. Do mesmo jeito que essas camadas mais profundas são outras camadas. Então você pode enxergar no superficial, como é que eu posso dizer, extensões ou efeitos de coisas que estão lá embaixo. E isso pode ser absurdamente edificante. Por quê? Você vai ver, minimamente, é uma coisa que para mim é central. Tipo, é uma coisa que há muito tempo eu entendi como tudo é mestre. Ou tudo é mestra. Em que sentido? Toda situação, você pode olhá-la de uma forma que você aprenda alguma coisa com ela. Mesmo as situações ruins. Talvez principalmente as situações ruins. Mas mesmo as questões superficiais. Por isso que a questão, o amor fati do Nietzsche, né? É tipo, abraça tudo. Diz sim. Por quê? Porque é o que é, tá acontecendo. Vive essa parada. Não que você não possa simplesmente botar o teu fone e ouvir o teu podcast, a tua música, ou o que quer que seja. Isso também é uma experiência. Mas se você decidir por ela, abrace ela. Agora, se você tá num lugar onde eu tô na casa da avó da Débora, eu não vou botar um fone e ignorar a avó da Débora. Eu vou conversar com ela. Então o que eu faço? Eu abraço essa experiência. Não, e eu aprendo que eu posso aprender com isso, sabe? Tipo, e é interessante, cara. Mesmo porque, mas ele fala no sentido de abraçar a experiência que ele escolheu ou que ele acabou por vivenciar naquele momento, mas sem dispensar a noção de que você pode moldar o seu futuro, digamos assim. Quando ele fala de amor fati, assim, você consegue abrir isso um pouco mais, também? Então, talvez essa ideia de futuro, talvez eu não consiga abrir isso ainda. Futuro, assim, a forma que você intervém, porque uma coisa é você abraçar a sua experiência, outra é você aceitar a sua experiência sem a sua ação. Sim, pode estar atrelada a uma ideia de comodismo, por assim dizer, conformismo. Exatamente, assim, como é que ele desassocia isso de conformismo? Eu não sei até onde ele desassocia, mas o Nietzsche eu vou entrar por onde eu sei, porque eu não conheço pouco ainda. Mas ele tem uma ideia muito forte de superação. Então eu não vejo esse dizer sim dele atrelado a um conformismo. Mas tá acontecendo. Então
que eu vou fazer? É. Sabe? Se você é o centro do seu universo. Exato. Tipo, você tá aqui, tá tendo, né? The ongoing wow is happening. E o que acontece é que você precisa lidar com isso que tá acontecendo. Negar não é uma opção. Na verdade mas não é uma opção que te ajuda a muita coisa. Negar a dor quando você tá sentindo dor, não adianta. Você tá sentindo dor. Sabe? Tem uma cena num filme do Peaceful War, que traduziu como Poder Além da Vida, que eu acho muito interessante, porque o cara fratura o fêmur dele, e é baseado em fatos reais, né? Dan Millman, o nome do cara, e ele fraturou o fêmur dele em, tipo, num acidente de moto, em, tipo, 17 partes. Fragmentou o fêmur dele. E aí ele tá primeiro de cadeira de rodas, depois de muleta, e tem uma cena que ele tá sentado no campus da faculdade, e aí uma moça chega para ele, uma conhecida dele, né, que ele conheceu há pouco tempo lá, e que estava ligada ao, vamos colocar assim, ao mestre, né, do qual ele era pupilo, e do qual ele fugiu, fez merda, foi, bateu de moto e etc, deu ruim. E o que acontece é que ela chega na frente dele, fala um pouquinho com ele, e aí ela fala uma coisa de tipo, você conhece o poder do toque, ou o poder de cura do toque, sei lá, e aí ela bota a mão no peito dele. E aí ele acha que ela tá dando em cima dele, só que ela não tá dando em cima dele. E aí ele fala, mas você não deveria estar curando minha perna em vez do meu coração? E aí ele fala, mas... Aí ela fala, né, na verdade, mas eu talvez já ache que não foi só a sua perna que quebrou. Ok, momentinho, né, e tal. E aí ele vira e fala, ele sabe que ele tá em dor, ela sabe que ele tá em dor, mas ela vira e fala, você tá prestando atenção nisso? Eu acho até que te falei isso quando você falou da questão do assalto e tal. Sempre que tem uma situação difícil ou dolorosa, algum sofrimento, é muito importante que a gente preste atenção nisso. Porque tá aí, se você vivenciou isso, tu pode, em vez de ficar simplesmente com remorso, ressentimento, etc., aprende alguma porra com isso, velho. Sabe? Então, tipo... E vale lembrar, rapidinho antes de você continuar, que eu não sei se eu me amarrei nesse filme, a gente viu várias vezes, tipo assim, em diversos estados de pensamento e de desenvolvimento da nossa vida. Assim. Então isso foi muito interessante também. Diversos estados de consciência, né? Mas, tipo, antes dele sofrer o acidente, ele era um ginasta, assim, né, star da faculdade dele. Ele tava treinando pra ir pras Olimpíadas. Dizia que o cara tava no topo da vida, né? Assim, tipo isso. Não tava, mas tava, né? Exato. Porque ele tinha diversas falhas, digamos assim, diversas ideias de mundo até meio bizarras e distorcidas. Ele se deteriorava de diversas maneiras, acordava diversas vezes com diversas mulheres diferentes, enfim. E realmente ele perdeu tudo isso, ele perdeu a posição dele no time, ele perdeu tudo que ele tinha como mais valioso por causa dessa experiência. Então, ele atrelar dor a isso foi a coisa mais fácil que ele pôde fazer. Tipo assim, foi a visão imediata. Exato. E agora pode continuar. Porque eu até falei sobre isso com a Débora, falando do condicionamento neuroassociativo. Por quê? Não tem como. Ele sofreu um acidente de moto no momento em que ele desviou do caminho que ele sabia que tinha que seguir. Entende? Porque ele foi lá, começou a aprender, começou a mudar várias coisas no comportamento dele. No momento que ele encheu o saco e desviou, acidente de moto. E aí o que aconteceu? Uma dor imensa, não apenas física, mas psicológica, atrelada a ter saído do comportamento. Então, foi fácil. Ele enfraqueceu absurdamente o caminho neural que levava aos hábitos antigos, destrutivos. E, inclusive, tem uma cena no filme, né, que ele está no topo daquele relógio, prédio, sei lá, e é uma discussão dele com ele mesmo. Muito boa. E essa outra parte dele, que eu falo isso também, teve uma vez uma cliente que eu tive, Zélia, eu coloquei uma ideia muito simples para ela, que fez muito sentido, e que eu acho que faz sentido para todo mundo. E o que era? E essa minha tendência a transformar em coisas binárias para poder ficar mais fácil da gente pensar sobre. O que acontece? Não reduzir, mas, enfim, simplificar às vezes. O que acontece é que eu falei, existe a Zélia que quer seguir caminho X, e existe a Zélia que não quer definitivamente seguir caminho X. Ou seja, existe uma parte de você que quer mudar, e existe uma parte de você que não está disposta a fazer os sacrifícios necessários para gerar essa mudança.
sempre vão existir essas duas partes da gente. Mesmo que uma seja 0,1% da gente. Sempre vão existir as duas partes. Porque é um processo de atualização. É aquela coisa da floresta, né? Da madeira morta. A gente precisa queimar a madeira morta. Sim, porque senão uma hora dá problema. Exato. Então, o que acontece é que ali ele vivenciou isso. Era ele contra ele, só que de maneira dramatizada. Literalmente, ele contra ele ali, né? E aí o que acontece é que uma parte dele vira e fala: você sabe o que você vai ser sem mim? Ele fala não, porque ele tá meio que quase derrubando ele do prédio, né? E aí ele fala, a parte dele, entre aspas, negativa, vira e fala: então o que tu tá fazendo? Ele fala: não sei. Olha como isso é genial. Você não sabe o que você vai fazer, o que você é sem mim, você não sabe o que você está fazendo, e mesmo assim você sabe que precisa fazer. Você sabe que você precisa se livrar da parte de você que está te puxando para trás. E isso está atrelado àquela ideia que o Peterson coloca. Eu não estou simplesmente do lado de você e tudo bem e é isso. Eu estou do lado da parte de você que quer o melhor de você. Essa é a parada. E sempre tem uma parte da gente que quer o melhor da gente, de acordo com o que a gente mesmo acha. Cada pessoa vai ter uma ideia diferente do que é melhor. Mas mesmo de acordo com o que a pessoa acha, a pessoa vai ter um lado que quer e vai ter um lado que não quer. Entende? Então, o que acontece é que a gente pode justamente aprender a fazer essa distinção, esse sacrifício, essa atualização de quem a gente é. E isso é uma atualização da estrutura interna de quem a gente é. E quando, digamos assim, quando você está num processo de, às vezes você está até tomando um caminho errado na vida, errado entre aspas, um caminho que quando você sabe, tá ligado? No fundo, que tem aquela informação de que você, pô, não é isso aqui que você tem que fazer, tá ligado? Não é esse o caminho. É quando essa parte, digamos assim, ela não tá tão forte, mas ela tá ali, né? Sim. Digamos assim. Cara, sempre tá ali. Consciência, que seja a vozinha da sua consciência. Vozinha que ninguém consegue explicar o que está acontecendo, mas ela tá ali. Sim. Eu acho que é a manifestação dessa parte de você. Agora, abrangendo um pouco mais a ideia, vai até entrar um pouco do que a gente conversou antes de sentar aqui, que tá ligada no caminho necessário, baseado em todas as estruturas, em todas as histórias, em todas as associações, em tudo que a gente tem por real e por social hoje, digamos assim. O que Jung chama de self. Self. Então, tem uma ideia do Jung sobre isso, tu deve estar ligado nessa ideia, que é o self se comunica com... Porque, para quem não sabe, né, o self, essa ideia do self do Jung seria algo como... Eu vou simplificar com a metáfora que eu usei anteriormente para quem não conhece, ter uma ideia mínima. É a semente e a árvore ao mesmo tempo. Né? É a essência da tua personalidade e ao mesmo tempo a plenitude dela. E ele fala que esse self se comunica com quem a gente é agora através daquilo pelo que a gente se interessa. Então é tipo, pensa na imagem de... Eu penso assim, né? Quando alguma coisa, puxando uma cordinha com um queijo na ponta. E você tá o self tá puxando a cordinha e o ego tá indo atrás. É porque a gente acha que o ego consciente está escolhendo o caminho. Só que a gente não escolhe aquilo pelo que a gente se interessa. Não tem como. Essa é a questão. Você não controla a sua atenção, por exemplo. Não controla o seu interesse. A atenção você pode até ter um certo controle sobre, mas o interesse não. Você não fala, eu vou me interessar por bioquímica, e aí eu vou estudar 16 horas seguidas porque eu me interesso por isso. Não vai rolar, a não ser que você naturalmente já se interesse por isso. Você até pode seguir esse caminho. Você pode seguir esse caminho, mas não quer dizer que você vai se interessar. Por isso que existe disciplina. Disciplina não existe para aquilo que a gente já quer fazer. É para aquilo que a gente não quer. É por isso que é difícil. E é por isso que poucas pessoas têm. Porque é você conseguir fazer o que você não quer fazer. Eu falei um vídeo sobre força de vontade. E tem muitas ideias sobre força de vontade, mas uma que eu gostei é repetir o que o seu cérebro não quer fazer até que ele se acostume com isso. Por quê? Porque é isso. Porque para você criar um hábito, você precisa de uma, entre aspas, energia de ativação. Você precisa de um período de tempo em que tu vai ter que fazer mesmo não querendo. E de tempo em tempo, você não vai querer, você não vai estar disposto ou disposta, você vai simplesmente querer ficar deitado. Mas
isso não vai construir o hábito que você precisa. E qualquer padrão de comportamento, ou pensamento, ou etc., que você precisa. Mas voltando na ideia do self, existe essa parte que está um pouco mais ligada no caminho. E essa parte, ela, como você falou... Parte do inconsciente coletivo. Exatamente. E ela tem essa conexão com as histórias, ela é o lugar dessas histórias. Ela é o lugar na gente e no humano dessas histórias, desses arquétipos, desses padrões que são milenares e que existem na experiência humana há milhares de anos. Eu acho que a gente é o que a gente é porque a gente desenvolveu a noção de potência, né? Olha. Tá. Puxou uma frase aí bem interessante. O que tu quer dizer com potência? Potência é tudo aquilo que a gente entende que pode ser se os sacrifícios necessários fossem aplicados. E que não é ainda, necessariamente. E que não é ainda. Pode ser, não é ainda. A noção que está relacionada à ideia de futuro. É a noção transcendental de realidade, digamos assim. É aquilo que ainda não é, mas a gente sabe que pode ser. Sim. Não é todo mundo que tem isso, né? Digamos assim. Sim. Não é toda espécie que tem isso. Então, isso está relacionado a uma coisa que eu falei antes. E aí eu vou entrar em Nietzsche para entrar nessa questão, que é o quê? A ideia do super-homem, do além do homem. O que é superação se não a incorporação da ideia de que você é capaz de ir além de onde você está e de quem você é agora? Se superar é necessariamente incorporar essa potência que não foi realizada ainda, mas que está sendo constantemente daqui a pouco realizada. Entende? Se ele tem a frase que Zaratustra, se não me engano, acho que o trecho é: a vida virou para Zaratustra e lhe confiou um segredo. E ela fala: eu sou. Como é que é? Behold, qual é a tradução de behold? Contemple. Contemple. Eu sou aquilo que deve sempre superar a si mesmo. A vida falou isso. Né? Então, e agora eu não lembro se é a vida ou a natureza, mas eu acho que no contexto não faz tanta diferença. Mas eu acho que é a vida. Mas o que acontece é que, se for a natureza também, enfim, nós somos isso, né? Nós somos seres naturais. E o que acontece é que isso que está em nós, e aí entra, por exemplo, Spinoza. Spinoza fala do conatus. E ele fala que o conatus, simplificando mais ou menos, é o esforço natural de cada ser para não só persistir na existência, ou seja, sobreviver, mas expressar a sua essência. E o que ele coloca como essência? Potência. A gente tem a necessidade não só de sobreviver, mas de expressar a nossa potência. E aí Nietzsche entra muito forte com essa ideia de potência, talvez diferente um pouco da ideia de Spinoza, mas ele fala que, por exemplo, dos filósofos lá que tem um modelo que ele entende que desvaloriza a vida, que ele fala que eles têm uma vontade de verdade. Mas para Nietzsche, por exemplo, a vida é vontade de potência. E o que isso quer dizer? É vontade de expressar, de exercer a potência que você é, que você existe. Ele entende como um jogo de forças, né? Tudo, a vida, etc. Então, o que acontece é que existe na gente essa necessidade, e existe isso não só na gente, em todo organismo. Pensa na árvore. A árvore não cresce ao contrário, ela não diminui a potência dela, ela aumenta. Tudo morre, ok, ciclo, devir, declínio. Mas ela expressa a sua plenitude antes de fazer isso. Então qual é a questão? Talvez, e aí é realmente um talvez, o humano seja o único ser, organismo, não vou falar ser porque é problemático para mim. Ser vai muito seja o único organismo, o único ser vivo que... Aí ser vivo já é melhor. O único ser vivo que consegue autossabotar o processo de expressar a sua própria potência. Sim, de maneira consciente ou inconsciente. Mas possível. Sim. Então, eu acho que essa é a questão toda. Porque, por exemplo, eu falei do conatus de Spinoza e eu falei dessa vontade de potência de Nietzsche. E o que eu acho que liga tudo isso, a ideia inicial que eu falei, que é a do super-homem, é que, e isso é uma coisa que eu vi até pouco tempo, como o super-homem ele vem como uma solução
ao problema que Nietzsche está enxergando, seja na história da filosofia ou seja na visão moderna, entre aspas, porque é daquela época, né, moderna daquela época, do mundo, de si mesmo, da humanidade, etc. Então, o que ele enxerga? Ele enxerga que, atualmente, o humano moderno, lá, com a visão da ciência, por exemplo, se enxerga no topo, como se não tivesse como ir além do que o humano é agora. E ele propõe justamente o super-homem como essa ideia essencial de superação. E isso tudo tá ligado porque ele, como eu falei anteriormente também, eu citei a questão da desvalorização da vida. O Nietzsche está criticando os modelos de pensamento que colocam a vida em segundo plano, seja por causa da ideia platônica, né, daquele ideal, porque não sei se eu já citei anteriormente, mas eu provavelmente já falei sobre isso com você. A ideia platônica, um exemplo muito claro dela é tipo a flor ideal ou a flor platônica é a flor que tu não encontra em nenhum jardim e nenhum buquê. É a ideia de flor. E essa ideia é perfeita, acabada e, de certa forma, transcendente. Né? É por isso que muita gente fez a alusão ao, entre aspas, mundo das ideias. Mas quanto mais próxima do perfeita se torna a flor, mais distante essa noção de perfeita está. Você não acha? De qualquer flor que a gente tem aqui. Sim. Porque assim, quanto mais assim, você imagina que o ideal é alguma coisa distante. O ideal tem que ser alguma coisa que você tem que se mover para alcançar. Ele não pode estar na sua frente. Sim. Ele até pode estar bem na sua frente, mas existe um certo distanciamento do que é agora, porque o que é agora você nunca acha que está próximo do ideal quando você fala do desenvolvimento de um ser, não, vamos lá. Do desenvolvimento de algo que você consegue conceitualizar. Sim. Então, ao mesmo tempo em que você se aproxima da flor ideal, o ideal da flor se torna algo ainda maior. É isso mais ou menos que ele quer dizer com Platão, o engajamento? não. Não, sim, mas eu estou falando da ideia de Nietzsche. Então, o Nietzsche aí, ele está criticando... Ele não está criticando... Eu não acho que ele está criticando o ideal pelo ideal. Eu acho que ele está criticando o fato desse ideal ser transcendente. Em que sentido? No momento em que você prioriza algo que transcende a nossa vida, você necessariamente está colocando a vida em segundo plano. E o ideal platônico, as ideias platônicas, porque quando eu falei mundo, eu falei entre aspas, porque mundo é isso aqui. As ideias são outra coisa. Coisa também não, mas enfim, são as ideias, são as essências, enfim. Mas elas são eternas, elas são perfeitas. Perfeito no grego significa acabado. Ou seja, não tem nada ali para ser feito mais. Entendeu? Então, o que acontece é que o Platão vê a verdade como esses ideais. E ele vê a racionalidade como meio de chegar até a verdade. Só que tudo que não é a racionalidade fica onde? E aí essa questão. Fica atrelado ao corpo. E não só isso. Se a verdade está atrelado a algo fixo e transcendente, o falso acaba sendo atrelado a tudo que não é isso. Ou seja, a tudo que tem a ver com devir. Porque a verdade está atrelada ao ser. Aquela coisa do ser parmenídico, que eu não vou mergulhar aqui, mas é fixo, eterno, imóvel, uno. E a ideia platônica, ela meio que traz um pouco dessa coisa de Parmênides. E aí fica atrelado ao mundo, entre aspas, da aparência, o mundo sensível, o mundo dos sentidos, o falso. É por isso que a gente fala, hoje em dia, a gente fala assim, essa pessoa é aparentemente boa. E muitas vezes o que a gente está falando é, na real mesmo, ela não é boa. Por quê? Porque foi construída uma dualidade, um dualismo entre essência e aparência. Que está junto desse verdade e falso, sabe? Então, o que acontece é que no momento que tu faz isso, tu tá atrelando... Cara, me fala uma coisa. O que tem... Porque vou fazer todos os predicados. Essa verdade ideal platônica, ela tá atrelado à unidade, ela tá atrelado a perfeito, ela tá atrelado à eternidade, ela tá atrelada a várias coisas nesse sentido. E aí a aparência, ela tá atrelada ao devir, ao tempo, à mudança. Me diz
O que tem mais a ver com mudança, transformação devido que a nossa vida? Cara, a vida, como ela é aqui, é transformação, é mudança, é devir. Então, no momento em que a gente atrela essas características a algo falso, a gente está atrelando a nossa vida a algo falso e a verdade a algo que é além disso aqui. E Nietzsche está criticando isso. Algo além no sentido inalcançável. Não tem como a gente saber, né? Porque a promessa, por exemplo, ele critica o cristianismo também por causa disso. E ele fala, né? Cristianismo, platonismo para o povo. Em que sentido? Mantém a mesma base. Que base? Lembra que eu falei da questão da verdade, a vontade de verdade? A vontade de verdade é essa coisa que Nietzsche critica nos filósofos, que eles estão procurando a verdade. Como se a verdade estivesse aí, para tirar o pano de cima dela. E na verdade Nietzsche está falando que a verdade é mais uma criação, como todas as outras. Só que, por exemplo, é uma coisa que a Mosé fala. Eu acho que ela até está falando que o Nietzsche falou, mas é como se a verdade fosse uma mentira que tem vergonha da sua origem. Sabe? E aí ela fala, não, eu sou verdade. Só que na verdade, não. Então o que acontece é que Nietzsche está criticando o modelo de pensamento, seja no platonismo, seja no cristianismo, que olha e vê algo além da vida como mais importante que a mesma. E dessa forma a desvaloriza. E aí o que ele propõe? Uma solução a isso. E aí são três conceitos centrais, pelo menos que eu estudei até agora. O eterno retorno, o amor fati e o super-homem. O eterno retorno é aquela brincadeira dele, né? Entre aspas, uma brincadeira, um questionamento filosófico. A melhor forma de te engajar no movimento é você juntando essas três ideias. Né? Exatamente. Cara, é genial. Só que tu tem que pensar que Nietzsche morreu com 56 anos. E tendo passado talvez os 10 últimos anos da vida dele sem fazer nada. Louco. Completamente degenerado neurologicamente por causa da sífilis, eu acho, se não me engano. Uhum. Mas o que acontece é que a crítica de Nietzsche, ele entra nessa parte da sociedade que se desenvolveu a partir da ideia de verdade como algo fixo. E logo depois a racionalidade associada ao meio pelo qual você alcança essa verdade. E no momento que tu coloca a racionalidade no topo, o corpo está embaixo, porque o corpo é o lugar dos desejos, das coisas irracionais, das emoções, do que não é civilizado. Tá ligado? Então, o que acontece é que Nietzsche critica justamente essa ideia porque ele entende que isso é uma forma de niilismo. E é um niilismo negativo. Por quê? Porque está negando a vida. Ao colocar no topo, no pedestal, a racionalidade, a razão, a ideia parmenídica, a ideia platônica, o que é transcendente, que é além da vida. E aí é por isso que ele critica não só o platonismo, mas o cristianismo. E o cristianismo histórico. Então ele critica justamente essa rigidez, sabe? Que criou uma sociedade que no momento que ele está vivendo não consegue ver além do que ela é. E aí, finalmente volta para a nossa ideia de superação. E superação como necessariamente a expressão de uma potência além do que a gente é hoje. Potência é além do que a gente é hoje. E aí que entra a parte mais complexa, a ideia de futuro. A ideia de futuro. Porque necessariamente ideal, necessariamente sujeito às influências do ambiente, mas talvez também, né? Talvez majoritariamente, mas necessariamente, parcialmente, influenciado pelas nossas deliberações, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelo que a gente faz. E a nossa forma de agir, cuja uma das possibilidades é se superar, deriva, justamente essa possibilidade de se superar, deriva da possibilidade de tu cogitar que é possível isso. Essa possibilidade, para essa possibilidade de existir, você tem que cogitar a possibilidade dela. Se você aprendeu a ver o mundo entendendo que não existe essa possibilidade de superação, você não vai procurar se superar.
E aí entra a questão dos diálogos, entra a questão do contraste, entra a questão disso que a gente está fazendo aqui. Vejo porque, rapidamente, assim, só Fala. apertando essa questão aí, tipo, apertando o parafuso final, Sim. a gente tende, né, de maneira evolucionária, a querer conservar a energia. Sim. Por que que o seu cérebro vai querer desprender energia para executar uma ação que vai te levar, quer dizer, que não vai te levar? Porque se for te levar, você até pensa no processo, né? É a questão do diálogo do seu eu que quer executar e do seu eu que prefere realizar esse processo de conservação de energia. Assim. Sim. E realmente, se você não tem essa ideia de que... Se você não tem uma mira, se você não tem um alvo, se você não tem um objetivo, você não consegue traçar um caminho. Se você não consegue traçar um caminho, a inércia soa muito mais agradável porque a gente foi feito para não gastar energia mesmo, para funcionar, para existir. Né? E isso é muito doido, assim, como essa noção de futuro influencia a gente. Mas uma coisa que é muito legal de pensar, não é só que você precisa traçar um caminho quando você leva o futuro em consideração. Você também tem que pensar no princípio da entropia. Sim. Porque se você não traçar um caminho, as coisas tendem a decair. Exato. Você caminha contra. E aí você a frase lá da Alice. Sim, a frase da Alice que é sensacional. Que é a Rainha Vermelha que fala pra ela que no lugar que ela tá, ela precisa correr 2 vezes mais rápido só pra ficar no mesmo lugar. E quando eu li isso a primeira vez, eu achei o máximo. Por isso que eu falo que a Alice, pra mim, você não entendeu quando eu te falei, né? Mas eu falo que a Alice também foi um livro que me fez pensar em muitas coisas de maneira diferente, assim, porque eu achei, ainda acho fantástico. Não, mas eu nunca li o livro. Mas, cara, até o desenho que fizeram já é uma aula máxima. Se a gente considerar todo um lado mais profundo psicológico sobre tudo aquilo ali que está acontecendo, é genial. Sim, absolutamente genial. E dentro disso que você está falando, né, necessariamente me veio a ideia de sacrifício, né, cara? E essa coisa da gente precisar sacrificar essa parte de nós que não está disposta a ir além. Que não está disposta a continuar andando. Que, pelo contrário, é um peso quase morto pra gente. Uhum. Só que isso não faz desse sacrifício algo mais fácil. Porque é uma parte de nós. Porque é uma parte de nós. Exato. Você pega ao que você considera que você é parte de você, né? Ainda mais porque aquilo que você é você naquela hora. E essa é a parte então, mais difícil. O prazer expediente é muito mais forte. Não o prazer só, mas a noção Sim. do expediente é muito mais intensa do que a noção transcendental, digamos assim. Exatamente. Até porque é isso, cara. Pega uma criança, tem um teste que fizeram, né? Do marshmallow. Bota uma criança na mesa e um marshmallow na frente dela. Aí fala, se você não comer esse marshmallow durante 10 minutos, depois eu vou te dar 2, 3, 5, não importa. Vou te dar mais do que teria agora. E muitas crianças ficam desesperadas, algumas comem, outras nem ouvem o que a pessoa fala e já come, sabe? E algumas esperam, poucas. E as que esperam tendem a se satisfazer muito mais. Mas o que esse teste mostra, por assim dizer? Essa experiência mostra? Mostra que a tendência natural é dane-se o abstrato, dane-se o potencial. Eu quero o que está aqui. Mas você vê que até certo ponto esse conflito já existe na gente. O conflito já existe. Porque nós estamos conscientes que nós nos perpetuamos ao longo do tempo. Nós nem sempre agimos de acordo com isso. Mas a gente sabe, exatamente. Mas a gente sabe. É aquele que não faz isso. Exato, é a parte da vozinha. E a parte da vozinha tá falando, brother, tu sabe que isso vai dar merda, sabe? Mas você continua fazendo. E chega uma hora que não dá, chega uma hora que a voz fica alta demais. Chega uma hora que você começa a se identificar mais com a voz do que com a outra parte. E aí o jogo muda. Né? A parada toda, cara, é que essa voz, em parte pelo menos, deriva do teu ideal. Então, quando o meu ideal era Jack Kerouac, Bukowski, etc., beber não era tanto um problema, a não ser pela dor fisiológica causada nos dias seguintes. Mas, entre aspas,
filosoficamente, ideologicamente, não era um problema para mim. Não deixava de ser um combustível para você fazer o que você fazia no ambiente que você estava. Exato. Era um ideal. Você escrevia sobre isso. Exato. Você fazia coisas que as pessoas até apreciavam Sim, exatamente. sobre esse cenário. Exatamente. E era um ideal. Era o ideal que eu tinha na época. A questão é, quando eu mudei o ideal, deveria se tornar um caminho. Não fazia mais sentido. Entende? Então, a questão é, como muda o ideal? Você pode entrar em contato com uma coisa que você vê como ideal. Por exemplo, na minha época, lá quando eu estava morando aqui ainda, eu dei de frente com o livro Ilusões, né? O Vitor me emprestou. E o filme Peaceful Warrior, Poder Além da Vida. Ilusões foi o que você me emprestou, né? É. E os dois juntos tiveram uma potência grande. Eu assisti o Poder Além da Vida, tipo, 20 vezes. E eu não sabia exatamente por quê. Eu tava fascinado por aquilo pelo que a gente se interessa. Uhum. Eu não fazia nada do que ele fazia no filme. Mas aquilo chamava minha atenção absurdamente. Todas as mudanças que ele gerou ali, eu não incorporei nenhuma delas durante uns 4 ou 5 anos. E depois, quando eu me vi, eu tinha incorporado quase todas. Essa é a questão. A mudança de hábito em relação à bebida, em relação a relacionamento, em relação a várias coisas. Sabe? E eu percebi justamente que eu me interessei por aquilo, porque aquilo era parte do self, entre aspas, né, para usar a linguagem do Jung, do self puxando queijo. E eu indo atrás. Né? Dele me chamando a atenção e eu indo atrás. E eu não sabia exatamente por que eu estava indo atrás, mas eu estava fascinado por aquilo. Sabe? A questão é, e é uma coisa até que o Peterson fala sobre, a gente pode distorcer esse mecanismo dentro da gente. O mecanismo que mostra, porque tu pode falar, eu tô fascinado por ficar deitado o dia inteiro durante 4 anos. Adoro isso, adoro fazer nada. Agora, isso deriva do teu ideal? Ou isso deriva da parte de você que só quer ficar fazendo isso? A gente precisa distinguir estas partes dentro de nós. E ele fala que o melhor jeito de você não corromper esse mecanismo que existe, então, tem uma outra questão. Você escutando essa voz. Não só você escutando, você falando a verdade, por exemplo. Você agindo de acordo com ela. Com o que você entende como verdade. Ele fala, primeiro, tente não... Don't say things that make you weak, né? Não fale coisas que te deixam fraco, que te desintegra, né? E isso é mais fácil, é o primeiro passo. Antes de você falar a verdade, para de mentir dentro do que você sabe. Porque entra o problema da mentira, mas... Pelo menos não minta, é o começo. Ele até refaz essa frase. Ele fala, não faça coisas que ferem a sua consciência. Porque entra no problema de verdade e mentira, etc. Mas aí ele refaz essa frase na entrevista com o Transliminal Media. E ele fala isso. Não faça coisas que vão ferir tua consciência. E é a tua, de acordo com o que tu acha, sabe? E o que acontece é que no momento que a gente começa a alinhar esse mecanismo dentro de nós, a gente fica mais fácil de distinguir o que é de acordo com o que está do lado da parte da gente, que é o melhor da gente, e o que está do lado da parte de nós que não quer. Porque quando ele fala dessa maneira geral, é porque assim, a visão de mundo ela é subjetiva do indivíduo, ela é particular do indivíduo. Mas a estrutura de orientação, digamos assim, ela é universal. Sim. Por isso que ele também incentiva, assim, quando você até falou dessa questão de se aprimorar, de melhorar, de buscar alguma coisa, de fazer alguma coisa, faz o quê? Faz alguma coisa. Alguma coisa. Pega alguma coisa, que isso inclusive é uma recomendação muito interessante para pessoas mais abertas, digamos assim, né? Para a galera que tende a ser ruim em 50 coisas diferentes, digamos assim. Escolhe uma. Pega uma coisa, não importa qual seja, e se dedica a ela. Para você justamente compreender esse processo de se focar, né? Voltando ao que a gente falou no começo, de você fazer uma coisa para desenvolver a habilidade, não que seja uma coisa natural de você. E ele também falou o oposto. Para as pessoas que são mais fechadas, digamos assim, que tendem a se focar em apenas uma coisa, a se engessar em apenas uma situação, experimenta coisas diferentes, assim, aborda o mundo sobre outras perspectivas, entende? Conversa com gente diferente de vez em quando, assim,
porque isso ajuda no seu desenvolvimento. Assim, você tem que compreender os dois processos, assim, tanto de abertura quanto de especialização, né? Sim. E os dois processos, principalmente porque pela ideia de você ter que desprender esforço para fazer isso, eles vão te ajudar em diversas esferas da sua vida, digamos assim. Exatamente. Porque é aquela ideia lá que ele coloca do cálice, de procurar, da mesa redonda, de procurar, que eu não lembro exatamente da história, mas todos os cavaleiros, ou enfim, eles entram na floresta pelo lado que parece mais escuro para eles. Sim, essa conta é muito forte. Essa ideia de enfrentar o dragão, de enfrentar o desconhecido, de enfrentar cara, é uma ideia que é simplificada na ideia de sair da zona de conforto. Uhum. Né? E a zona de conforto é o conhecido, e o resto é o desconhecido. E o que é desconhecido vai ser mais difícil, porque, como você falou, o nosso cérebro não quer gastar energia. E é por isso que eu falei daquela hora de força de vontade. Porque força de vontade é fazer o que você não quer fazer, o que seu cérebro não quer fazer, até que você se acostume com isso. Porque uma hora vira hábito. Uhum. O que é virar hábito? Significa que você gasta menos energia para fazer isso. Eu não dirijo, mas você dirige. Dirigir no início era mais difícil do que depois de muito tempo. Dá preguiça de passar marcha. Exato. Caraca, eu lembro. E você tem que prestar atenção. Muito, eu ficava tenso. Exato. Ficava muito tenso. Depois de um tempo, é só você fazer. Eu lembro que cada quebra-mola que passava, às vezes eu tinha preguiça de reduzir, só porque eu não queria reduzir pra primeira e voltar, eu dava umas porradas na quebra-mola assim, mas ia. Exatamente. Então, depois fica natural. Exato. E porque o que é ficar natural? Virou hábito. Uhum. Entendeu? Você criou aquele caminho neural. Então, a conexão, o impulso elétrico, ele já vai mais facilmente por aquele caminho é mais rápido. É uma autoestrada. Você mapeou aquela parte do desconhecido. É uma autoestrada. Não, mas eu digo até no nível neurológico, é como se você tivesse mapeado aquele caminho externo aqui dentro. Não, mas eu falei justamente para quando eu falei mapeou a parte do desconhecido, é porque eu sempre acho interessante como as coisas elas podem ser, né, puxadas assim de uma noção maior, de uma noção gigante, entre aspas, assim, do arquetípico para diversas camadas e esferas. Pô, eu acho sensacional como os arquétipos e as noções arquetípicas elas são aplicadas em todos. Não sei se todos, eu não penso em tudo ao mesmo tempo. Mas pelo menos quando eu paro para pensar, eu meio que consigo aplicar e associar elas a todos os níveis e camadas e processos que a gente passa. Inclusive Sim. o processo de um caminho neural, que a gente chama de atalho cognitivo, na verdade, né? Depois de Olha, eu nunca vi esse termo. Mas eu não sei se eu estou usando da maneira correta. O atalho cognitivo é mais quando você está tipo, dentro de um diálogo, algo do tipo. É quando você associa uma expressão a uma quantidade de informações, digamos assim. É quando você toma atalhos. Isso tende a acontecer muito com diálogos problemáticos, assim. Tipo, às vezes quando... essas discussões de YouTube, esse tipo de... ainda mais diferença política, né? Que, porra, hoje em dia, assim, tá fervendo esse tipo de coisa. E eu acho até que isso é bom. Eu não acho que isso é ruim de maneira alguma. De uma forma ou de outra é contraste. Contraste. É esquisito, assim. A gente tá brincando com umas coisas que eu não sei até que ponto a gente consegue brincar e consegue mexer. Mas não deixa de ser importante. Sim. E às vezes uma coisa que acontece muito seriamente, por isso que as pessoas elas têm, as pessoas eu falo, mas eu falo de mim também, óbvio. Nós temos que ter nossos olhos abertos, focados o tempo todo, justamente para a gente não tomar alguns atalhos cognitivos que para poupar energia a gente tende a querer tomar. Sim. Inclusive no diálogo. Então, eu já estou pensando na noção arquetípica de novo, né? Porque as coisas tendem a ter, né, tipo, a noção positiva e a noção negativa. E assim como você pode desenvolver um atalho para poder você reduzir uma ideia, porque não tem como a gente articular tudo que a gente pensa o tempo todo em sua maior extensão, você tem que tomar cuidado com o tipo de coisa que você está reduzindo. Sim. Então, é muito bom você se acostumar a dirigir, a você passar a marcha sem você sentir. Uhum. Mas é importante você entender o processo que você fez para chegar lá, minimamente, assim. E no nível do diálogo, isso também pode acontecer, e isso pode ser prejudicial, inclusive, para as duas partes ou mais partes, quando você toma esse tipo de atalho e você não consegue sair daquele ponto e sair daquela ótica que você já fixou para aquela expressão, para aquele assunto, para aquela situação. Daquela estrutura. Então, é por isso que a atualização é necessária. Sempre. Por isso que a floresta queima. Exato. Porque... nem tudo são problemas sociais causando incêndio na floresta. Às vezes a floresta simplesmente queima.
E o que acontece é que a gente precisa dessa queima, né? E a gente precisa dessa queima no nível social, no nível psicológico, no nível, todos os níveis, né? E dentro da gente, ela normalmente acontece de maneira dolorosa, normalmente ela acontece de maneira problemática e muitas das vezes com esforço, né? E é por isso que, tipo, você falou do caminho neural, eu achei interessante, porque é justamente, cara, a neuroplasticidade é a mudança da nossa condição neurológica através de mudanças estruturais. Uma reconfiguração do cérebro reconfiguração mesmo. E tipo, a gente pode gerar, a gente pode desencadear mudanças na nossa condição, na nossa rede neural. E justamente a gente pode fazer isso através de repetição, a gente pode fazer isso através de, como eu falei, associação a dor e prazer, a gente pode fazer isso de várias formas diferentes. E o que acontece é que quando a gente está num contraste de ideias, por exemplo, eu acho que você falou da questão política e tudo mais, e eu acho que é muito importante a gente estar vivenciando esse momento, porque, cara, é melhor do que nada. Pelo menos as pessoas estão falando sobre. Existe muita bitolação, existe muito discurso ideológico do lado X e discurso ideológico do lado Y. E pouca comunicação. Entende? Por quê? Porque a estrutura até neurológica de uma pessoa está toda fixada de um lado. E a outra está toda do outro. Então, quando elas falam, as palavras são as mesmas, mas os significados são completamente distintos. Então, quando eu falo da sociedade, a pessoa que está do lado X interpreta algo, a pessoa que está do lado Y interpreta outra coisa completamente diferente. Quando eu falo do indivíduo, mesma coisa. Quando eu falo dos problemas sociais, mesma coisa. Quando eu falo de qualquer coisa. Então, o que acontece é que a gente precisa ter esse impacto. Pensa em duas estruturas se batendo. O que acontece? Elas estão quebrando, sim, mas elas estão amolecendo também. Essa é a questão. Estão tão duras que o impacto quebra. Essa é a questão. Nós, de certa forma, o objetivo, um dos objetivos desse podcast, desse canal, etc., é mediar, em parte, essa quebra. Esse nível de diálogo, esse impacto, esse choque. Porque nós estamos abertos eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que a gente tem uma estrutura um pouco mais flexível. Bill Water, my friend. O cara era genial. E era genial num nível absurdo. Porque ele fala dessa questão. Ele fala desse ser como água, não é uma coisa puramente física de luta e tal. É tipo assim, a água, ela mesmo quando ela evapora, ela pode manter a molécula dela. Então, tipo, a água tem uma pedra, ela curva a pedra. A água sempre desce, enfim, tem várias características. Ela não só curva a pedra no sentido de desviar como obstáculo. Ela toma a forma da pedra. Sim, exatamente. Então você pode até associar isso a um nível de compreensão do que aquilo que você tomar a forma. Você literalmente pode relacionar você estar nos sapatos daquilo, você envolver aquilo, você preenche, você envolve, porque a água faz tudo isso nesse sentido. Então esse Bill Water é tipo, seja tão flexível quanto a água. No sentido de você ser capaz de sobreviver, por assim dizer, que a sua estrutura frente a qualquer coisa seja capaz de sobreviver. Como essa estrutura sobrevive? Se atualizando. Uhum. A água, ela atualiza o formato dela dependendo de onde ela está. Isso não quer dizer que você tem que simplesmente... É isso que a maior parte das pessoas vai entender essa ideia de uma forma que eu acho que não é tão benéfica, que é o quê? Aceitar tudo? Isso. Eu tava pensando sobre não isso quando você falava, em como abordar isso. Exato, não é isso. É mais relacionado à ideia que eu coloquei do guerreiro, que é o quê? Agir de maneira estratégica. Se eu tô falando com uma pessoa que a água não vai deixar de ser água. Fanática, exatamente, a água não vai deixar, exatamente. Se eu tô conversando com uma pessoa, como eu falei lá atrás, se eu tô conversando com uma pessoa que é fanática religiosa, eu vou usar um tipo de linguagem. Se eu tô conversando com uma pessoa que é bitolada cientificamente, eu vou usar outro tipo de linguagem. Um psicólogo, uma outra linguagem. Uma pessoa que estuda X, Y, Z, outra linguagem. Uma pessoa que não tem nenhuma noção disso e tem apenas uma noção superficial sobre questões, outra linguagem. Eu uso diferentes linguagens para diferentes pessoas, para diferentes lugares, para diferentes objetivos, em diferentes situações. Eu utilizo tudo isso de maneira estratégica.
E eu acho que a água faz isso nesse sentido. Não que ela tenha uma consciência e eu vou falar, eu vou tomar. Não é isso. Mas a gente pode. E eu posso olhar para o cara que está bitolado no lado X e para o cara que está bitolado no lado Y e ser capaz de conversar com ambos quando ambos não são capazes de conversar entre eles. Por quê? Porque eles estão presos às suas estruturas como se as suas estruturas fossem absolutas. E aí entra outro problema que Nietzsche critica bastante. E que aí eu fiquei todo aquele tempo falando sobre Parmênides, etc. e tudo mais. Por quê? É chato? É abstrato demais? É. Mas está justamente relacionando essa questão de fixo à ideia de verdade. Isso é um problema. Porque ser fixo não é atualizado. Não tem movimento, não tem transformação. E a nossa vida, necessariamente, qualquer tipo de superação exige movimento, exige transformação, exige atualização, existe morte de algo e nascimento de algo. Sim. Uma parte de nós precisa morrer, mesmo que arquetipicamente, psicologicamente, mas fisiologicamente, biologicamente também, porque tem célula morrendo o tempo inteiro. 10 anos depois, São todas... 10 ou 7 anos. Eles falam 7, eu falei 10 para ser bem conservador em relação a isso, mas 7 anos depois, todas as células do seu corpo mudaram. Algumas mudam bem rápido, acho que a dos intestinos são tipo semanas ou dias. Então, tem umas células que mudam muito mais rapidamente, outras demoram mais. Por isso que é depois de 7 anos que tudo mudou. Não é tipo linearmente, é tipo, algumas mudam rápido, outras demoram mais tempo. Mas o que acontece é que a gente precisa vivenciar essa morte. Ele fala da necessidade da morte. A Viviane Mosé estava falando disso no Café Filosófico que eu estava ouvindo. Que era tipo assim, tem que morrer. Se não morrer dá problema. Imagina se as células do nosso corpo, que estão todas prejudicadas, não morressem. A gente ia viver cheio de câncer, cara. Entende? Cheio de célula pendendo dos nossos corpos. Ia ser horrível. Tá ligado? Ia ser horrível. Ia ser horrível. Imaginei a figura assim, tipo, homem de lama, tá ligado? Então. Tem que morrer, deixa morrer é processo. Homem de lama com elefantias. Assim. Isso é o devir. E é a diferença entre a visão de devir, vir a ser, se tornar, e a visão de fixo. Mas realmente, não deixa de ser uma posição de coragem, essa de você usar as ferramentas de maneira adequada para se comunicar com visões e com pessoas diferentes, com ângulos diferentes. Porque, assim, você necessariamente está aplicando algum esforço nesse processo. Tipo, você necessariamente, que seja para você entender... Tá falando de mim em particular ou da pessoa que faz isso? A pessoa que escolhe fazer esse movimento. Porque é perfeitamente aceitável que nem todo mundo escolha fazer esse movimento de por exemplo, trazendo para o nível mais palpável do assunto, para uma situação mais específica, de dialogar com pessoas que pensam de maneira diferente. Sim. Não mesmo, assim, porque eu sei. É desconfortável. Não tem como não ser, não tem como ser totalmente confortável. Ainda mais se a pessoa pensar de maneira diferente diretamente de você, assim. Sim. Mas aí que é mais necessário. É aquela coisa, né? E é um ato de... Eu acho que até por isso que é associado... Pode ser associado ao guerreiro também. Não deixa de ser um ato de responsabilidade. Porque você está assumindo a responsabilidade de mediar esse diálogo, usando as ferramentas... Você está se moldando, usando as ferramentas adequadas para interagir com aquele outro indivíduo. Que talvez não fizesse o oposto. Exatamente. Que nem sempre está disposto a se moldar. Nem sempre nem está disposto necessariamente a ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar, ela só quer impor, ela só quer colocar. E ela não está aberta para se transformar. Ou ela está ouvindo, ou ela está escutando, mas não está ouvindo. É, tipo isso. Porque entra a questão dos atalhos cognitivos, sim, de maneira muito bizarra. Ou não eu posso falar uma coisa e a pessoa... Ali, já sei. Ali é isso que resume a essência do que você está dizendo. Isso que você é. Tipo isso. Peguei. Ou seja, vou te resumir a minha caixinha neurológica e tu não vai sair dela nunca mais. É tipo isso. Porque, enfim... Isso tende a ser desgastante, esse tipo de diálogo. Esse tipo de diálogo é desgastante por quê? Porque não tem troca. Por exemplo, a gente está conversando aqui, você já deve estar cansado, eu estou um pouco cansado. Mas eu não sei quanto tempo a gente está conversando. Já faz um tempo, talvez umas 2 horas e pouco. Será? Eu acho que sim. Mas o que acontece é que a gente tem um mínimo de troca. Comunicação. Se não tem, cara, 10 minutos parecem 10 anos. Porque tu não está comunicando nada. Entende? Se não existe essa troca,
É literalmente como se fosse uma troca de energia nesse sentido. Porque eu tô colocando alguma coisa aqui, você tá sendo impactado pelo que eu tô falando de alguma forma, você tá colocando alguma coisa, eu tô sendo impactado pelo que você tá falando. São afetos, por assim dizer, né? Eu tô te afetando, você tá me afetando. E você pode me afetar de maneira positiva ou maneira negativa. A questão é, quando a gente é afetado, a gente transforma. Ou a gente pode, né, ficar rígido para tentar se defender. Mas eu não acho que seja a melhor opção. Por quê? Porque se realmente tocou a ferida, porque tem uma ferida, velho. Se tem a ferida, você precisa curar essa parada, você precisa fazer alguma coisa. Entende? Então o que acontece é que a nossa estrutura, eu até falei isso com o Rafael, eu tenho uma piramidezinha lá em casa, que é pequenininha, tipo, sei lá, 10 centímetros, assim, pequena, né? E ela tá, uma das pontas dela, da base, tá quebrada. Eu sempre deixo a parte quebrada para frente. Para lembrar que essa estrutura, ela sempre precisa ser atualizada. Ela sempre precisa de conserto. Alguma coisa ali está quebrada. E eu digo alguma coisa ali minha, eu não falo simplesmente da sociedade. É óbvio que a sociedade precisa também de atualização. Mas eu, enquanto indivíduo, antes de tentar antes de tentar atualizar toda a sociedade, eu quero me atualizar. Né? Você tem que ser minimamente capaz de tirar o realizar esse processo com você mesmo. Exato. Arrumei o meu quarto antes de tentar revolucionar o planeta. Sabe? Então... Mas é essa a questão. É tipo... Assuma a responsabilidade sobre as transformações que dependem do seu controle. Que estão sob o seu controle. E existem muitas. E quase todas concernentes a você. Não ao outro. A você. Óbvio, a forma como você se relaciona com os outros, sim, mas principalmente aos aspectos de quem você é. E aí entra a questão, no que você acredita, sabe? Quem é você, o que você veio, o que você veio fazer aqui, mas o que você vai fazer uma vez estando aqui. Tá aqui, você já tá, meu amigo. Exato. Não tem o que fazer. E aí? E... Sabe? O que tu vai fazer? Qual é o teu ideal? O que tu quer? Ah, não tem ideal, sou niilista. Ok. Você acha que essa forma de ver o mundo, de interpretar e de abordá-lo, tá te ajudando em alguma coisa? Se o problema é o sofrimento, você tá piorando essa situação ou você tá melhorando ela? Essa é a questão que até o Peterson coloca. Então, tipo, se o mundo tá sofrendo, tipo, e isso é um problema para você, a forma de você agir nele tá melhorando ou tá piorando? Pode ser 0,00000000001%. Mas se está melhorando, a diferença é drástica. Drástica. Isso é uma das convicções que eu comecei a criar para mim. Isso é literalmente uma convicção, assim, uma coisa que eu construí. Que é o quê? Eu afirmo isso às vezes até quando eu estou tomando um banho frio. Muitas vezes com a luz apagada, eu fico colocando umas coisas na minha cabeça. Pensando em várias coisas. É muito bom ter essa experiência. Banho frio, luz tudo apagado. Escuro, banho frio. Banho frio no escuro é um pouco assustador e interessante. É fascinante, assim. E o que acontece? I'm gonna change this world for the better. Eu afirmo isso várias vezes. Tipo, eu vou mudar esse mundo para melhor. E quando eu falo isso, parece muito real para mim, porque eu vejo o impacto positivo dos vídeos. Eu vejo o impacto positivo dos podcasts, eu vejo o impacto positivo das coisas que eu posto, eu vejo o impacto positivo da forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, eu já sei que eu não preciso necessariamente revolucionar o planeta, tipo Gandhi, tá ligado? Libertou a Índia. Eu não preciso desse nível de impacto para já acreditar, saber que eu estou melhorando. Como eu falei, mesmo que seja 0,01%. E a diferença é drástica. Por quê? Porque eu estou me alinhando com aquilo que eu quero. Com o que eu quero construir. Com o meu futuro. E aquela questão do jogo da sinfonia. Eu estou tentando jogar o jogo de uma forma que eu melhore a minha vida agora, amanhã, daqui a 10 anos e pelo resto da vida, mas não apenas isso. Eu melhoro a minha vida agora, a vida das outras pessoas que estão em volta de mim, da minha família, das pessoas que estão mais perto, da sociedade, do mundo, hoje, amanhã e o resto de sempre. E para fazer tudo pra isso... Para começar, você tem que melhorar a sua. Para tá perto de você, Para começar, começa no nível mais básico, que é o nível pessoal. Se você voltar para a ideia da sinfonia, rapidamente, sim, você está falando da questão do 0,00001%. É muito interessante você realmente olhar para as coisas que você assume que estão erradas e você esquecer da sua porcentagem.
Mas a totalidade da sinfonia é a soma dos instrumentos que estão sendo tocados nela. Sim. Tipo assim, qual é o seu instrumento? Qual a porcentagem de influência que você tem nisso e o que você pode mudar? Qual é a sua porcentagem nesse processo? Sim. Tipo, no sentido de o que você está fazendo que você pode fazer diferente. Sim. Né? Que afete o todo. Mas assim, eu não penso nem de você fazer o 1% pro todo. Sim, mas é para você. Qual a porcentagem afetada pelo todo por você que você consegue alterar? Né? Que seja, você consegue tratar uma pessoa na rua melhor, talvez? Exato. Você consegue tornar o espaço que você entrou melhor, sei lá, você consegue, você viu um tapete enrugado em algum lugar, você consegue esticar esse tapete. Exato. Porque você já pode evitar que alguém tropece. Tipo... Exatamente. Você consegue, às vezes, cara, às vezes é no nível pessoal mesmo, às vezes você consegue se tratar melhor, porque, cara, compartilhando esses conteúdos que eu compartilho, muita gente, às vezes quando eu faço umas perguntas, muita gente vem falar, tipo, questão de ansiedade, questão de insegurança, questão de coisas assim, medo, não consigo controlar a emoção, várias coisas nesse sentido. E o que eu vejo muitas vezes são pessoas se tratando de maneira muito bizarra. Pô, se tu se trata de maneira muito bizarra, como é que tu trata as outras pessoas? Às vezes tu pode até tratar outra pessoa melhor do que você se trata. Mas eu acho que quando tu tá fazendo isso, tu não tá tratando melhor ninguém. É. Porque tu tá se colocando num lugar que... você tipo, não é o seu melhor. Como é que você vai tratar os outros da melhor maneira que você pode? Não dá, exatamente, essa questão. Então, comece pelo que tem essa questão. Por isso que às vezes eu simplifico muito. Por que eu simplifico muito às vezes? Porque comece de onde tem como começar. Não importa onde isso é aquilo. Às vezes isso é arrumar a tua cama. Às vezes é desenrugar o tapete. Às vezes é sentar na casa da tua avó e conversar um pouco mais com ela. Faz o que você tem como fazer. Faz o que está dentro do teu controle. Foca naquilo que você tem controle. Focar naquilo que você não tem controle sobre não faz diferença. Não ajuda. Talvez só crie um pouquinho mais de caos. Porque às vezes você vai ficar desesperado, desamparado, achando frustrado e achando que você é impotente e as coisas são assim. Não são. Parte das coisas são assim. Parte da forma de ver vai gerar esse tipo de sensação, sentimento. Mas pode ser diferente. Então, enfim, eu acho que tudo se resume a essa ideia de que a gente pode se superar, a gente pode, isso na direção do que a gente acha que é válido. Sabe? A pessoa X, você vai ter uma ideia de superação numa determinada direção. Eu vou ter uma diferente. Outras pessoas vão ter outras. O nadador, a superação dele é fazer a mesma piscina em menos tempo. Uhum. Sabe? A outra pessoa é meditar não sei quanto tempo. A outra é fazer jejum. A outra é conseguir construir a empresa X. A outra é, sei lá, alimentar 1 bilhão de pessoas. Não importa. Porque, em último caso, para você estar dando o máximo de quem você é, você precisa estar fazendo algo que você de fato acredita que é válido fazer. Para isso, você tem que se alinhar de uma maneira que você muito provavelmente vai influenciar muita coisa positivamente em volta de si. Mesmo que esse muita coisa sejam as pessoas da tua família. Que é gente pra cacete. Mesmo porque, né, você está conectado ao mundo todo por mais ou menos uns 7 graus de pessoas, tipo mais ou menos. Sim, tipo é isso. muito fácil. 7, 8. Ainda mais hoje, com mídia social, com o tipo de interação que a gente é capaz de ter. Exato. Assim, que tipo de indivíduo você quer ser sabendo que você está tão próximo de todo o resto do mundo? Sim. Exatamente. E é isso, como é uma das perguntas filosóficas mais antigas, né? Como agir? E aí eu inevitavelmente vou trazer uma ideia do Nietzsche, que está relacionada àquela coisa do eterno retorno que eu coloquei. Como agir tendo em mente que... Olha, o cenário do eterno retorno é que você vai viver toda a tua vida de novo, repetidamente, eternamente. Uhum. Então, não só como agir no mundo, mas como agir no mundo tendo em mente que você ficaria exultante e não desesperado se você fosse viver exatamente essa mesma vida que você já viveu e está vivendo de novo e de novo eternamente. Essa é a pergunta daquele aforismo. Do aforismo 341 de H. A última noção do apego ao que você pode fazer, né? Porque ele te tira a ideia
de algum outro lugar para o qual você poderia se deslocar, onde não está nada muito Ele relacionado tira ao a que você faz fuga aqui. da vida. Que muitas formas de ver o mundo tem. E quando E que ele te, critica. E quando ele te encurrala, né, Ele te você encurrala pode se dentro tornar da... alguma Olha coisa isso. muito maior. Você Ele te lembrou encurrala até da arte dentro da da sua... guerra agora. Ele te encurrala dentro da sua vida. Uhum. Mas no sentido positivo e afirmativo. Ou seja, se fosse só isso, tudo isso, para sempre, como você viveria? Se todos os detalhes da sua vida fossem iguais a como foram até agora e como vão ser daqui para frente, como você vai agir? Da melhor forma que você puder. E é por isso que entra o amor fati. E o dizer sim. Porque se eu vou repetir essa experiência de novo e de novo para sempre, é melhor que ela seja uma experiência afirmativa em vez de uma experiência negativa. Sabe? Enfim. É isso, Então, galera, foi isso assim para o primeiro momento. Meu nome eu não me apresentei, a gente já começou falando. Meu nome é Rodrigo Magés. O Rafa e eu somos amigos já há bastante tempo, assim, já passamos por bastantes fases, assim, muitas fases juntos, né? Muita coisa legal, assim, muita interação, muito diálogo, em várias situações. E a nossa intenção aqui é realmente um diálogo explorativo, é trocar ideia mesmo, é colocar as coisas para rolar. Nem sempre a gente vai falar tudo que é certo, mas faz parte do movimento, né? A gente coloca a ideia até para quem tá ouvindo, dar um feedback, entrar com alguma coisa, ter uma informação que, eu penso que isso é diferente, eu entendo isso de outra forma, para justamente fomentar assim e dar margem para que esse diálogo aconteça e para buscar um crescimento geral, assim, acho que é o que a gente está querendo fazer agora e eu acho que já está sendo incrível e a tendência é isso ir mais para frente, assim. Vai ter uma periodicidade também, né? E é isso, assim, foi difícil, houve alguma dor, foi um movimento inicial para mim diferente, mas os frutos, creio eu, que tendem a ser muito positivos. Então, gente, é isso. Basicamente, a questão é... Se vocês não me conhecem, meu nome é Rafael Jordão e eu tenho um canal, talvez você tenha vindo de lá, talvez não, talvez você tenha encontrado esse conteúdo do nada, mas o nosso objetivo aqui é, como o Kai falou, como o Rodrigo Magés falou, o desenvolvimento não só dessas ideias, da articulação desses pensamentos, porque dá forma a isso, nos dá uma outra perspectiva sobre todo esse processo, amadurece a nossa própria forma de pensar sobre tudo isso, sobre como a gente vai agir, etc. Mas a gente quer também, justamente, a interação de outras pessoas, porque é a troca, é o contraste que promove todo esse crescimento, seja de quem está escutando, seja da gente nesse processo de construir esse conteúdo. Então, estamos completamente abertos a feedbacks, a comentários, a proposições de assuntos, enfim, do que for possível vocês falarem sobre, do que vocês acharam de críticas construtivas, sobre o que vocês acham que a gente pode melhorar, do volume do áudio até a discussão dos assuntos, etc. Enfim, eu espero realmente que tenha sido interessante. Quer abordar mais alguma coisa? Valeu. Tenha um dia genial. Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido interessante e que vocês possam ter um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite absolutamente genial.